mais um assunto polêmico, o cristão e as festas juninas. Será que nós, como cristão, podemos participar de festas juninas? O que a Bíblia fala a respeito disso? E também vamos falar sobre o lado oculto das festas juninas. Então fique comigo até o final desse vídeo e nós estaremos estudando a respeito deste tema. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal e já deixa seu joinha para nos ajudar a divulgar a palavra de Deus e solta a vinheta. O começo das festas juninas do Brasil remonta no século XVI. As festas juninas eram bastante popular na Península Ibérica, em Portugal e Espanha, e por isso foram trazidas para cá pelos portugueses durante a colonização, assim como muitas outras tradições. As comemorações realizadas por diferentes povos pagãos europeus começaram a ser cristianizadas a partir do momento em que o cristianismo se tornou a principal religião do continente europeu. Assim, a festa originalmente pagã foi incorporada ao calendário festivo ao cristianismo. Essa era uma prática comum da Igreja Católica. Para facilitar a conversão de diferentes povos pagãos, faziam-se a aculturação das festividades, adicionando ao calendário católico e acrescentando neles os elementos cristãos. Aqui nós vemos a prática do sincretismo religioso. Se você não sabe o que significa, nós temos um vídeo aqui no canal que é sobre o sincretismo religioso. Assiste esse vídeo aí, depois de você terminar esse vídeo, você corre lá e vê o sincretismo religioso para você entender exatamente o que nós estamos falando aqui a esse respeito. O que é sincretismo religioso? É quando é uma absorção de um sistema de crenças por outro. Isso ocorreu, por exemplo, quando o cristianismo absorveu conceitos da religião da Europa, moldando de acordo com os da Igreja Católica, numa tentativa de facilitar a propagação da religião cristã no continente europeu. Então isso se chama sincretismo religioso. E a festa junina também teve início na Europa. Então a Igreja Católica absorveu essa festa, essa cultura dos europeus, da festa junina, é claro, com outro nome, e ela foi moldando ela segundo os preceitos da Igreja Católica. E aí sim, infiltrando aqui os seus santos, né? Daí nós vamos ver daqui a pouquinho a respeito dos santos que são comemorados nas festas juninas. Mas qual era o propósito desta festa na Europa? O propósito era homenagear deuses da natureza e da fertilidade e pediam fartura das suas safras, pois era nessa altura que começava o período da colheita dos cereais. A origem das festas juninas é festa pagã, ou seja, contrária à doutrina bíblica. Então os europeus faziam essas festas aos deuses pagãos. Eles faziam essas festas comemorando o tempo da colheita e pedindo prosperidade, pedindo fartura nas suas lavouras. Mas qual é o propósito das festas juninas do Brasil? Como o nome mesmo diz, as festas juninas dão-se início ao mês de junho em todo o território brasileiro. Tradicionalmente, as festas juninas começam no dia 12 de junho, véspera do dia de Santo Antônio, e encerram no dia 29 de junho, dia de São Pedro. Já nos dias 23 e 24 é celebrado o dia de São João. Os três santos católicos, Santo Antônio, São João e São Pedro, foram escolhidos para serem homenageados na festa junina porque são os santos mais populares do mês de junho. São João teria nascido em 24 de junho e é muito popular entre os portugueses, que tiveram muitos reis com esse nome, os quais construíram capelas em homenagem ao santo. São Pedro foi martirizado dia 29 de junho e é considerado o primeiro papa da igreja. Santo Antônio, por sua vez, morreu no dia 13 de junho, nasceu em Lisboa. Isso é o que a Igreja Católica diz. Na cultura europeia, também a fogueira fazia parte deste cenário de festa, de origem pagã. Ela simbolizava a proteção contra os maus espíritos. Então era acendida a fogueira para que os maus espíritos fossem embora ou que as pessoas tivessem a proteção desses maus espíritos. Já as bebidas são tradicionais na festa junina, são o vinho quente e o quentão. Então agora que nós sabemos a origem das festas juninas na Europa e no Brasil, agora nós podemos nos perguntar, o cristão pode participar das festas juninas? Eu sei que muitas pessoas entram em contradição a respeito desse assunto, porque nos dias em que nós estamos vivendo, parece que nada mais é errado. Parece que você pode fazer tudo.
Parece que a liberdade cristã é a liberdade de fazer o que eu quero, o que eu desejo. E na verdade não é isso. A liberdade cristã nos dá um limite. Jesus não morreu para nos libertar e deixar a gente fazer o que quer. Não. Nós temos princípios. O povo que serve a Deus precisa obedecer os princípios. E aonde estão os princípios? Na palavra de Deus. É por isso que Jesus disse: erra o homem por não conhecer as Escrituras. As pessoas estão deixando de ler a Bíblia e com isso estão permitindo ser enganadas por essas falsas crenças nos dias de hoje. Eu poderia dar vários exemplos aqui por que o cristão não pode participar de festa junina, mas aí o vídeo ficaria muito longo, então eu quero deixar aqui apenas 3 motivos por que é que o cristão não deve participar das festas juninas. O primeiro motivo por que o cristão não pode participar de festas juninas, porque nós falamos no início, é uma festa pagã. É uma festa que começou na Europa com o intuito de adorar aos espíritos, a pedir proteção dos espíritos. A Igreja Católica transformou ou moldou essa festa pagã e agora, em vez de adorar os espíritos, adora aos 3 santos brasileiros, Santo Antônio, São Pedro e São João. Então é uma festa idólatra. E a palavra de Deus, desde Êxodo, quando Deus deu a ordem a Moisés, até o Apocalipse, fala contra a idolatria. Desde quando Deus chamou a Moisés no capítulo 20 de Êxodo e diz para ele: não terás outro Deus diante de mim, não fará para ti imagem de escultura. Ou seja, Deus já havia colocado dentro dos mandamentos a proibição de adorar a outros deuses ou alguma imagem. E o capítulo 10, o versículo 14 de 1 Coríntios, Paulo diz assim: portanto, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Como nós dizemos, tudo iniciou na Europa. Era feita uma festa para os espíritos, para ter uma proteção dos espíritos. A Igreja Católica moldou esta festa e trouxe para o Brasil. Agora não adora-se mais aos espíritos, mas sim aos santos, Santo Antônio, São João e São Pedro. Então é uma festa idólatra. Então, se nós professamos a fé em Cristo, cremos que só há um Salvador, cremos que só há um intercessor entre Deus e os homens, que é Jesus, por que é que eu vou participar de uma festa onde se adora a imagem? Alguém pode dizer: mas pastor, eu participei de várias festas e eu não vi nenhum tipo de santo, não vi nenhum tipo de imagem lá. Porém, o problema é o que está por trás de tudo isso. Há o propósito por trás. E por que é que nós cristãos temos que participar sabendo que o propósito principal da festa em si é sim uma comemoração a imagens de escultura? E o segundo motivo por que o cristão não deve participar das festas juninas é porque as pessoas são atraídas para pecar. O apóstolo Tiago escreve no capítulo 1, versículo 14 do seu livro, dizendo assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Você acha que o diabo, para derrubar você ou para fazer você pecar contra Deus, ele vai te oferecer qualquer coisa? Você pensa que o homem, quando peca, ele cai do dia para a noite? Existem por trás da festa junina adoração à imagem, adoração a ídolos ou adoração a espíritos malignos. E aí nós vemos que realmente, olha o que o Tiago está dizendo, cada um é tentado por aquilo que lhe atrai. Ou seja, como que você vai participar de uma festa pagã, onde será servido muitas comidas sim, mas também terá a bebida alcoólica, como o quentão ou o vinho quente? E aí alguém vai dizer: não, mas essas bebidas não embriagam. Como que não embriagam? E Paulo mesmo diz: não vos embriagueis com o vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como que você explica para alguém que foi para a igreja e foi liberto do alcoolismo, alguém que tinha uma vida totalmente destruída por causa do uso de álcool, agora veio para a igreja e se libertou, agora a igreja liberar para que essas pessoas participem de festa pagã, festa onde será, além de ser adorada imagem de escultura, ainda vai ser servido bebida alcoólica? E o terceiro motivo por que o cristão não deve participar de festas juninas é por causa da sua consciência. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20, Paulo diz assim: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus, e não quero que sejais participantes com os demônios. Eu sei que muitas pessoas vão tentar dizer e afirmar que Paulo, um pouquinho antes do capítulo 10, está falando sobre o que é o ídolo ou o que é a comida oferecida a ídolo. E lá um pouquinho antes do capítulo 10, Paulo vai dizer realmente isso. Mas aqui no capítulo 10, versículo 20, ele está dando uma proibição para a igreja. Por quê? Porque ele está falando ali por causa da consciência.
As pessoas participam muitas das vezes sem saber, sem ter um conhecimento, e por causa da consciência, por não terem consciência, elas não estão pecando contra Deus, porque elas não sabem a procedência. Agora, quando você lê a Bíblia, quando você tem uma compreensão do que a Bíblia diz a respeito daquele assunto, você se torna sim pecador, porque você sabe o que é certo e o que é errado. E Paulo diz, as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam a demônios. E aí a gente faz também uma alusão aos 4 jovens hebreus que a Bíblia cita no livro de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Por que eles não quiseram comer da comida do rei? Por que eles não comeram dos manjares do rei? Não era algo bom? Não era manjar? Era uma comida excelente? Por que é que eles não participaram? Por que é que Daniel assentou no coração não comer do manjar do rei? Você já estudou a respeito disso? Porque a comida era oferecida a ídolos. É exatamente o mesmo padrão que o inimigo está usando. Ah, pastor, não tem nada a ver, porque agora eu vou orar para comer. Por que Daniel não orou para comer? Por que os 3 jovens hebreus não disseram, não, nós somos homens de Deus, vamos orar, vamos santificar a comida, porque está escrito que o que faz mal não é o que entra e é o que sai da boca do homem? Eles poderiam ter feito isso, só que eles entendem que não é a comida que é ruim, é o propósito por trás dela. Não é o alimento que fará mal, mas para quem foi oferecido. Há um ritual por detrás de tudo isso. Só que infelizmente nós cristãos queremos ser amigo do mundo. E aí nós se tornamos, como Tiago 4,4 diz, inimigos de Deus. E o cristão verdadeiro tem que saber o que é certo e o que é errado. Paulo diz que comunhão tem a luz com as trevas. Então, meu irmão, são festas que nós não devemos participar. Falando um pouquinho mais de consciência, olha o que Paulo diz mais aqui, ó, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 25. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. As pessoas começaram a perguntar para ele a respeito de alguns animais, algumas carnes que eram vendidas no açougue, por serem muitas vezes não saberem a procedência de algumas delas, e aí perguntam para Paulo. Aí Paulo vai dizer assim, ó, tudo que tiver lá, não pergunte de onde veio, você vai e pode comprar e pode comer, por causa da sua consciência. Mas olha o versículo 28 do mesmo capítulo. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado a ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da sua consciência. Então Paulo está dizendo aqui, você não conhece, você não sabe de onde é, você não sabe, então não precisa nem perguntar. Agora, se você tem consciência, se você sabe de onde veio, se você sabe que aquela comida foi oferecida à imagem, foi oferecido a ídolos ou a espíritos que seja, você sabe, você é cristão, você não pode participar. Como eu citei aqui os 4 jovens hebreus, lê um pouquinho sobre a história deles, lê o porquê que eles não comeram, porquê que eles não participaram. O mal não é você comer aqui qualquer tipo de comida derivada do milho, como é na festa junina, não. O mal é o propósito por detrás, ou seja, por detrás há um ocultismo, por detrás há algo terrível, porque é oferecido sim a imagens, é oferecido sim a uma festa pagã e o cristão não deve participar. Por isso, meu irmão, eu deixo esse aviso para você, se você é cristão, se você está buscando a vida eterna, se você está lutando para ser salvo, se você está andando conforme a palavra de Deus, não participe, não permita que os seus filhos participem. Vamos guardar a nossa casa. E aí nós vemos a ação do inimigo contra nossas crianças. O judeu geralmente ensina seus filhos a decorarem a lei de Deus, a lei de Moisés, e eles têm até uma certa idade que decorar a lei e citá-la. E aí nós vemos que a própria palavra do Senhor diz, ensina ou instrui o menino no caminho que deve andar, para que quando ele cresça não venha se desviar dele. A tática do diabo é exatamente igual. Como ele não consegue manipular você, que quem sabe é um cristão maduro diante de Deus, alguém que tem experiência espiritual com Deus, aonde ele vai atacar? A parte mais fraca. Ele vai começar nos nossos filhos. Se ele trazer essa cultura de adoração a outros deuses, simplesmente vai chegar um dia que o seu filho não vai querer ir para a igreja, vai chegar um momento que o teu filho vai desviar-se da palavra de Deus. E como que você vai colocar na mente do coração dele, se você permitiu ele participar de festa pagã? Como que você vai dizer para ele, meu filho, Deus proíbe a adoração a outros deuses, se você mesmo permitiu ele participar de uma festa que comemora
a outros deuses. Então, meu irmão, abra teu olho, não permita isso acontecer na tua vida. Cuide da tua família, cuide dos teus filhos, porque você é responsável pela saúde espiritual deles. Então, eu convido você, vamos ler mais a Bíblia, porque a Bíblia não contém, a Bíblia é a palavra de Deus. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando.